Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Kelly? Ah, sem dúvida nenhuma. A nossa intenção sempre aqui é propiciar um momento agradável, uma conversa boa e edificante para você. Hoje, o título da nossa pauta é Fechando um Ciclo. Mas eu dei mais um O subtítulo? subtítulo para ela, é Sim. Quando Precisamos Deixar o Ministério. Nossa, que É, interessante esse sim, subtítulo. porque nossa vida é feita de ciclos e Sem de dúvida. em todas as áreas, em todas as Sim, maneiras, sim, né? sim. Passamos por É, ciclos o tempo o todo. tempo todo. Mas a grande maioria deles é com tanta naturalidade que a Uhum. gente nunca pensa em fechou um ciclo, acabou, Abriu o né? outro. Abriu outro, né? Sim, eles literalmente vão Vão acontecendo. acontecendo, é bem isso mesmo, o Sim, termo é sim. bem esse. Você sai da infância, você nem percebe que você, né? Já está na Já está na adolescência, adolescência, de foi para repente a é um juventude, adulto, sabe? sim, Você sai de uma faculdade, começa a trabalhar sem pensar, sim. acabou um ciclo aqui, começou, né? Não, Verdade, é não se, verdade. né? As coisas acontecem naturalmente, né, Miss? Sim, né? E Uhum. porque esses são os tempos da nossa vida, São. né? Mas quando nós estamos falando de tempo, principalmente de tempo decorrido, porque nós estamos falando Sim, de fechamento de ciclo, isso. eu acho que nós, cristãos, eu penso que é coisa de cristão, porque outro dia eu estava falando com alguém que não era cristão e ela não conhecia os termos. Sim. Nós conhecemos os termos Kairos e Ah, sim. E Cronos, Cronos. né? Kairos, o tempo de Deus, É, e e Cronos, o o tempo tempo, o cronológico, tempo é né? aquele tempo que o calendário marca, que o relógio Sim, sim. marca, Que é o que né? está na É, demanda dos nossos dias, né? é o nosso tempo na dimensão humana, tá? Humana, Então, isso. que horas são agora, que dia é hoje, que mês é Isso, esse. isso. Esse é o Esse tempo que está é o aqui na tempo nossa vida. Cronos O mesmo, Cronos. né? Aham. O Kairos de Deus é a ação de Deus numa dimensão que nós não vamos entender, porque é numa dimensão da eternidade. Você Nossa. consegue captar esse A conceito eternidade? eternidade? Não, você sabe que Difícil, para o né? ser humano não tem como a gente mensurar, Não dá entender a profundidade do que é de fato a ser eternidade, eternidade. né? Então, E né? o Kairos está dentro É. disso, né? Então, não é tão simples de entender como algumas coisas, e tem um versículo bíblico que a gente vai perceber isso. Lá em 1 Coríntios 15 está escrito assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nossa, olha que acontecimento, que Pois é. extraordinário isso. Então, Agora, o que é isso? o que, que é? O Você vai que ser é? revestido, num piscar de olhos, que a gente. É, Você vai ser revestido de imortalidade. Um isso, um conceito que a corpo gente. incorruptível. Um conceito que a gente nem assimilou Nem direito, né? assimilou de novo. Sabe? Então não é de fácil compreensão Não, mesmo, não né? é. É muito profundo para nós. Mas, para nós aqui, basta a gente falar, então, e é o que nós vamos fazer, no Isso. tempinho mesmo, O né? Cronos, que é o que faz Que é parte que é o aqui. cronos da nossa vida, que é essa Cronos da linha de nossa vida. tempo que acontece para todos Todo nós, mundo. né? Uhum. É ótimo quando você, principalmente nós mulheres, às vezes a gente se olha no espelho e fala, nossa, eu tô, e daí não é? Né? Mas aí no outro dia você encontra com a outra e fala que bom que o Sim, tempo sim. passa igual para todo mundo, Ah, é né? verdade. Não é, né? Não tá É um igual. Todo conforto. mundo muda. É um Todo mundo. conforto, E é o né? tempo, e é o É. tempo. Você sabe que foi montado bem rapidinho essa experiência que eu estou vivendo hoje. É um tempo, um grupo de WhatsApp de um pessoal que fez desenho industrial há 30 anos atrás, que a gente Que se legal, formou. Kelly. Então as fotos, eles pediram, vamos colocar foto de como nós estamos hoje. Tem alguns que têm a mesma carinha, mas a maioria mudou demais. Pois Né? é. É o Cronos ali para É. todo E é mundo, muito legal né? a gente ter essa Muito legal. experiência, eu acho, Nossa, sim, né? muito legal. E Deus fala para nós a respeito desses limites de tempo tão naturais que a gente tem na nossa vida, Sim, tá? Deus diz que há um tempo determinado para toda a nossa realização aqui na Terra, né? sim. Deus fala isso mesmo, né? Lá em Eu vou começar em Eclesiastes. Eclesiastes, Aham, Eclesiastes 3. Eu vou pegar 1 e 2 só, e depois você pode ler o final. Mas que bom. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar,
e tempo de arrancar o que se plantou. Né? E que nessa, veja. e nessa São linha ciclos, né? vai marcando todos os ciclos da nossa vida. Isso, Né? isso. Um tempo para cada coisa. E sabe, e trabalho também. Trabalho tem prazo de validade. Tem, Até tem pelo mesmo. próprio, às vezes algum deles, pelo próprio tipo de trabalho. Esse Sim, trabalho aqui tem começo e tem fim. tem, enfim. Não dá para você ir até o seu último dia Ah, fazendo vou ficar exatamente isso. fazendo a mesma coisa. Não tem Não, como. tem que acabar. Existe um limite. Dependendo, tem um limite, Sim, né? tem sim. Então, e todas essas coisas têm a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com, eu digo até com os sentimentos que a gente encara essas coisas, Sem né? dúvida, sem Com dúvida alegria mesmo. nossa, com realização, Isso, isso. com Sempre tem sentimentos sempre envolvidos, tem, né? tem, Nesses né? momentos da nossa vida. E eu fui surpreendida com o trabalhinho da Kelly essa semana, né? Bom, eu sei que ela era prendada, né? Mas Ah, fiquei tão bonito, que trabalho bonito. Assim que ela me mandou as olha fotinhos, só. eu fui surpreendida, eu falei, por quê? Eu não sou capaz de fazer aquilo, Ah. entendeu? É simples assim, não é? São coisas bem individuais. São bem individuais e na realidade cada um com o seu Com talento, o seu né? talento, com a Então maneira, sempre né? vale, né? Sempre É, vale a gente é. fazer as coisas bem feitas, com Tem gente carinho. que não se atreve a fazer nada novo. Isso, Ele passa a vida inteira fazendo a mesma coisa. isso. Só que se Não tiver bem para inova. ele, também não é ruim. Não é Se ruim. tava, Na realidade, eu acho que o importante é não parar completamente. Eu né? acho que é bom a gente sempre estar inventando alguma coisa, até para a própria mente, mas não vou ser boa em tudo, nem Nem, você. né? Nada. Né? Isso faz parte de Não nós, faz, né? sabe? Mas você se abrir, né? Mas especificamente foi quase um motivacional para nós falarmos a respeito do nosso trabalho no reino, no nosso trabalho Isso. na obra, É o ponto aqui, né? que é esse que a gente quer conversar, Isso. porque esta é uma coisa que a gente tem visto que não tem sido fácil para muita gente, Nossa, né? sem dúvida. Até porque não é mesmo, né, Miss? Não é. Não é mesmo. Olha, Acho que em nenhum momento. vamos supor, você foi chamado para fazer alguma coisa. Isso. Chamado autêntico de Deus. Deus te deu o dom, te chamou e te posicionou. Vamos pegar Isso. um exemplo bem claro. Para ser pastor, Isso. só que tem um limite. Até quando? Né? Sim. Você vai ficar lá no púlpito até desmoronar, né? Exatamente. Não, tem um limite para essas coisas. Você sabe né? que você falou isso, né? Eu conheci um pastor e eu lembro que eu fiquei muitos anos sem ver aquele pastor e ele voltou lá para a igreja visitar onde eu estava naquela ocasião. Gente, colocaram uma cadeira para ele sentar lá, porque ele não conseguia ficar em pé. Sabe? Eu vi que ali estava um esforço. Eu falei, nossa, acho que não precisava isso. Assim, não estava bom. Pois Sabe? Não né? estava bom para ele. Não é, sabe? Não adianta forçar as E situações. esses limites precisam ser obedecidos em todos os sentidos. Todos os sentidos. Ele precisa ser obedecido com a idade, com a saúde, Isso. porque às vezes, em pleno 40 anos, uma pessoa está verdadeiramente impedida de fazer qualquer tipo de trabalho, Exatamente, porque pode acontecer alguma situação Sim, extraordinária física, na vida dela, né? Infeliz, que tira a mobilidade infeliz, sim, e ela né? tem que parar, né? E outros limites, aí a gente cai para vários limites. Vários A própria criatividade é limite. Sim. Porque você ficar num lugar que exija criatividade fazendo sempre a mesma coisa, Sim. um dia vai aparecer o diferencial, né? Vai aparecer, Né? sem dúvida nenhuma. Originalidade, é o né? perfil da pessoa. Eu lembro eu não sei se era um livro, mas eu lembro assim de que alguém, por exemplo, disse assim, precisava muito de dinheiro e falou, eu vou vender alguma coisa numa feira que ia se fazer na cidade. Certo. Aí ele falou assim, eu vou vender uma coisa que eu sei fazer, eu vou vender maçã de amor. Aí a pessoa falou, mas será que vai ser bom, vai conseguir vender, vai ser atrativo, uma feira de doces? Aí ele disse, eu vou vender maçãs de amor coloridas. Verde, amarela, azul, Não branca. só vermelha. Não só vermelha, que é a Olha, característica da maçã do amor. Aham. Então eu lembro que aquilo foi dado como exemplo, que aquilo estourou naquela feira. Foi um sucesso. Foi um sucesso porque era o diferente. Era diferente. Né? Então, às vezes, nós estamos falando, é preciso partir para isso. Isso, né? um toque a mais, uma diferença, alguma coisa que chame a atenção. No ministério também. Porque, às vezes, se você atravessou gerações no ministério,
talvez você precise adaptar sua linguagem à próxima geração, Isso. algumas outras coisas, enfim, Sim, né? sim. Até porque, obviamente, a essência da mensagem do Evangelho não vai precisar mudar. Não. Mas os tempos são outros. Os tempos são outros, Sim, sabe? sim. O A Evangelho maneira, não muda. Nunca, né? Não, o Evangelho não muda. E assim, a tua efetividade vai ser da maneira, da capacidade que você demonstrar ter. Isso. Eu vou lembrar uma coisa que eu achei bem legal, que foi o começo do meu ministério. Sim. Quando eu fui ensinar as crianças um evangelho, elas tinham na faixa de 8 anos, tá? Sim, aham. Eu tinha uma filha de 7, uma de 8, e eu aproveitei para ensiná-las, e eu criei uma apostilinha assim, Mateus apresenta Jesus. Tá? Que amor. É muito diferente do que eu pegar o Evangelho de Mateus e falar, Sim. toma aqui, vocês vão ler o E Evangelho depois de me Mateus conta. com 8 anos e nós Aham. vamos... Não, a maneira que eu montei era atrativo para alguém que tinha Nossa, 8 anos, fantástico, né? fantástico. Então a gente Foi está falando criativa. dessas coisas, Sim, né? sim, sim. Quando a gente diz que às vezes no ministério, e se você tem um limite com isso, porque eu vejo às vezes pessoas falando, eu só sei fazer isso. Isso. Eu estou aqui até hoje, mas eu só sei fazer isso. Então, às vezes, é hora de fechar aquele ciclo. Você não vai fazer mais. Exatamente. Ou não, Até né? porque, de repente, dentro do que ele sabe fazer, não é mais interessante Não ser é mais. feito daquela Sim. forma. E pode acontecer isso. não é Pode, mesmo? porque a gente tem que olhar para todas essas coisas quando se trata de ministério, sim. Sem sabe? dúvida nenhuma. Outra coisa que faz a pessoa pensar, mas será que está na hora de eu parar porque esse modelo já se esgotou? Sim. Também é uma possibilidade bastante válida. Sim. Modelos se esgotam em Se tantas esgotam. outras áreas. Nossa, e por que não né? no ministério? No ministério. É verdade. Sabe? Né? De repente é um modelo que não está mais atraindo, né? Sabe, As pessoas que atraíam ninguém mais, anteriormente. sabe? Aí a hora de parar pode ser frustrante, né? Porque daí Pode. são aquelas limitações que Não dependem de você, na necessariamente realidade. não dependeram, né? Te pegaram assim. Porque nós Sim. estamos falando porque um dia todo mundo tem que parar. Um dia esse ciclo de ministério tem que se fechar. E a palavra é, quando isso acontecer, eu vou estar bem, né? Exato, Eu vou estar exatamente. preparada, né? Né? Alguma coisa Ou assim. vai estar bem, vai estar preparada, de repente, para um outro trabalho. Sim, Né? De uma outra forma, mas também produtiva, Às vezes é abençoadora. com você mesmo, não é você Sim. parar um ciclo, mas é você criar um outro caminho para um caminho. outro ciclo, enfim, né? Exatamente, mas também sendo abençoado, abençoando outras pessoas, isso é totalmente válido e não está nada errado. E tem né? tantas coisas envolvidas, querido. Primeiro que envolve uma humildade. Humildade de fazer uma análise muito isenta, porque um ministério seu não envolve só você. Nunca. Jamais. Sempre envolve várias pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Envolve o próprio Deus que te deu o ministério. Sim. Porque pessoas podem ter te entregado aquele trabalho, mas se não foi Deus que reservou, também não vai ser um ministério bem sucedido, Não, né? Se né? você, Na realidade, o tempo dele possivelmente vai ser até mais curto. sabe? Né? Então, se você está E quem esteve à frente de liderança sabe disso Sim. mesmo, né? O desafio não é só para quem a gente está ministrando, o desafio é a própria equipe que a gente tem para nos ajudar a ministrar, porque não tem ninguém que trabalhe faça sozinho. Sim. Né? Não é? E se quiser trabalhar sozinho, não vai conseguir. Não vai Não ficar vai muito conseguir. ruim mesmo. Sim, sabe? mas acaba atingindo sim, toda uma equipe, Então, né? Todo às par de vezes, pessoas. às vezes o fechamento que eu acho quase natural de um ciclo é quando você trabalhou com uma equipe de maneira suficiente para falar assim, eu entendi que para mim acabou, mas para esse que estava do meu lado, está começando. Sim. Porque é uma continuidade, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Né? Aí, E é importante aí não ter foi esse o olhar. trabalho que acabou. Sim. Foi o seu ciclo que acabou, mas Naquele existe momento, outra naquele pessoa lugar. competente Pode. mais que você, porque a palavra diz que bom líder é aquele que... Faz outros líderes melhores. melhores, né? Melhores, verdade. Eu não sei como é para você, mas se você está interessado nessa conversa, fica aí, esse intervalo é bem curtinho, a gente volta já. Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade.
Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer! Você vai amar! Estamos de volta e a gente está conversando sobre uma coisa que é bastante séria. Nós gostamos muito de conversar e a gente dá muita risada, né, Clélia? Aqui. É verdade, mas o assunto de hoje ele está mais eu para acho, reflexão. Eu acho mais assim, mesmo para né? reflexão, para a gente pensar, sabe? Sim, sim. Porque terminar o ministério, terminá-lo de maneira correta é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Exatamente, né? até porque nós temos que lembrar que terminando um ciclo de um ministério, a tua vida cristã não terminou jamais. E nem o né? serviço. E nem o serviço cristão, sabe? é diferente. Você pode ter chegado numa idade Aham. onde o teu físico não pode mais algumas coisas, isso, Sim, aquilo, sim. mas a palavra de Deus garante que até a hora de você ser chamado, você vai estar dando fruto na obra. Isso, Você exato. vai servir para alguma coisa. Eu né? acho que isso é extremamente importante entender no meio dessa nossa conversa, né? O sim, serviço, né? Até nosso último suspiro. Muito bom. E a gente pensa assim, né? Tá bom, é uma coisa, se você recebi de Deus, então quem tem que encerrar isso é o próprio Deus. Se a coisa começou com ele, seja, com se ele. foi através de pessoas, se uma pessoa foi usada por Deus para te convidar, sabe, depois ela te desconvidou, talvez ela tenha sido usada por Deus também. Pode, sabe? também pode. Às vezes sim, às vezes não, a gente vai ter Sim. discernimento e vai aprender. Daí tem os contextos, Tem né? os contextos da todos história, que a aham. gente vai entender, mas a gente fazendo as coisas certas, Deus sempre vai nos honrar. Eu Vai. sempre digo isso, Não, né? e isso acontece mesmo. Quando é que a gente pensa que está na hora de parar? A maior parte das pessoas pensa que tem que encerrar um ministério na hora que ele está se arrastando para fazer a obra, na hora que ele está cansado, né? E complicado isso, É né? complicado, porque Não às deve vezes... ser dessa forma. Porque às vezes o que ele está precisando é de um ano sabático ou de um Pode. descanso e não parar com o Parar com o ministério, ministério. né? De repente, ali, algumas semanas de férias, Ou, já resolve a ou situação eu dele, diria, né? às vezes, até mais, porque às vezes precisa-se ir mais tempo, né? Sim, de repente até um ano sabático para quem pode, né? Para quem pode ou Sim. tem, sabe? De repente eu vi isso assim, eu vi alguns pastores muito cansados aproveitando para pegar um ano para ir para um outro lugar e estudar alguma coisa, porque aquele estudo o descansava, Olha. né? E voltar mais tarde, às vezes não volta na mesma condição, mas ele volta Sim, para a comunidade, até preparado para fazer coisas novas, mas essa É uma sabedoria, forma esse discernimento, né? Você sabe que comentando isso, eu revi uma missionária tempos atrás e ela trabalha na Turquia, né? É difícil Um lugar lugar lá difícil, de trabalho, difícil. né? E o que aconteceu? Ela voltou para o Brasil para estudar. Ela está fazendo psicologia. Né? Então, é essa situação que você falou, Sim, que nesse curso ela está descansando. Você sabe, Daí serve ali na traz, igreja pouca pois coisa, vai mas fazendo, é né? diferente o peso ali do serviço, do trabalho ali do Então, ministério. o que a gente não pode deixar fechar o ciclo é só baseado em sentimento. Isso. Em cansaço, em desânimo, porque às vezes é o desânimo. Sim, e o desânimo, ele tem muitas vertentes, né? Tem de todas. Às vezes sabe? até é o físico. Né? Você tá doente, tá faltando ali vitamina, tá faltando tanta coisa, você dá uma desanimada, né? Não é uma razão, de repente, para você Sabe, terminar. às vezes a resposta, sabe? Tem alguns que dizem, nossa, 3 anos atrás eu tinha resposta melhor. Então, às vezes é bom analisar, porque em 3 anos tanta coisa muda. Nossa, no como mundo muda? inteiro, aliás, nesses últimos 3 anos, nós tivemos uma pandemia no meio Isso. que com certeza mudou tudo. Tudo. Né? Então a gente tem que rever mesmo Mudou a algumas cabeça coisas. de muita gente. Mudou a cabeça, mudou metodologia, mudou Isso. maneira de ser. Maneira de né? trabalhar, Tantas uma série de coisas, né? Verdade. O que a gente tem que saber é assim,
quem tem que estar envolvido nisso é o Espírito Santo de Deus, para que os nossos Sempre. sentimentos não prevaleçam, né? Exatamente. E eu acho que esse é um dos ensinamentos mais importantes. Né? É. O nosso ministério é um trabalho espiritual. É. Né? Se o Espírito Santo de Deus não nos der as direções, né, do início, do final, e a gente tiver esse coração atento à voz do Espírito, certamente nós vamos nos complicar depois. Vamos Sim. sofrer, vamos errar nas nossas escolhas. E não tem medida, como a gente diz, crono, Não. porque o cronológico justamente vem de crono, né? Isso. Você fala, eu pus diante de Deus e faz 1 ano que eu estou orando. Se em 1 ano Deus não te respondeu, o certo é que ele não te respondeu, né? Então, vai se fazer o quê, né? É bem isso, Não né? é bem isso, né? Essa é a explicação, Essa né? é a explicação. Não dá Sim. para você falar, não me respondeu 1 ano, então eu vou Então vou parar, continuar. pronto, É, ou vou isso, continuar. isso, Seja isso. lá o que for, sabe? Essa coisa ainda tem que ter. Aí você fala, que tanto? Bem, se eu soubesse, eu te dizia, né? Mas É difícil, engraçado, isso ninguém não vai tem mensurar padrão. isso, não tem tem, como mensurar. sabe? Cada vida, cada ministério Cada. é uma história, né, dirigida Nossa, ali por Deus. eu sei de histórias assim de gente que ela externou uma vontade. Eu quero parar com esse ministério. E em 1 semana a gente viu Deus agir, não é nem a pessoa. A gente viu Deus agir de tal maneira que não tinha como ficar dúvida nem na cabeça dela, nem de quem cercava e de Foi ninguém. claro ali, foi claro. Da clareza como Deus Como agiu. Deus agiu. Em Que bom pra ela. Bom para ela. Bom Agora, pra ela. mas a gente já tem situação também que, como eu disse, está orando faz 1 ano Isso. e não está ouvindo e ainda. as respostas não estão claras. Aí a pessoa fala, não está ouvindo por quê? Porque não quer. Mas quando a gente começa a orar por esse tipo de coisa, que eu digo que não é só você envolvido, você envolve um monte de gente. Você tem que Sim. envolver. Tá a tua equipe orando, tá você orando, tá o teu pastor orando, porque ele precisa ser comunicado Sem da sua dúvida. dificuldade, ou sabe lá o quê, né? Aham. Ou, enfim, tem tanta gente envolvida que falar que Deus não está falando com todos durante tanto tempo vai ser uma coisa quase que Verdade. impossível, né? Verdade. E a ideia é sempre essa. É sempre os irmãos estarem envolvidos. Né? Em oração, em comunhão ali, para que Deus trabalhe através da vida deles e de repente até chegue através da vida deles uma resposta. E sabe, tem coisas que como o controle não é nosso, aliás, como quase Nada. tudo Nossa, o não controle tá no não é nosso nosso. controle. Sabe, se tem coisa assim, eu tô parando porque o outro que entrou lá quer que eu pare. Pronto, ele foi o seu limitador, né? Foi. Vai fazer o quê? Você não vai continuar, não vai poder continuar, então chegou o ponto. Chegou o ponto, acabou e pronto. Isso. Aí você vai perguntar, mas é aceitável isso? Eu não sei, nós somos cristãos, nós vamos continuar orando. Se estiver doendo e machucando, a gente vai colocando diante de Deus, Isso. porque o mesmo Deus, às vezes, que faz a ferida, é Ele que sara a ferida. Nossa, né? sem dúvida nenhuma. Né? E em toda ferida, para nossa vida cristã, existe sempre um propósito. Então, é assim, gente, a gente precisa ter discernimento mesmo, e esse discernimento é assim, é na mente, é no coração, Sim, na alma, porque essas coisas todas têm que estar envolvidas, sabe? Nunca Porque é uma coisa só, né, nunca. Miss? Se você faz no Sempre é um braço, conjunto. se você faz às vezes no cansaço, você pode Você se até se arrebenta. sentir relaxado de não estar envolvido. Mas a Isso. tua cabecinha, o teu Não coração para. não para, Não né? para. Daí você não encontra paz. Não encontra. Né? A Não paz encontra paz. é o grande, está escrito, aquela paz que grande excede entendimento, guardará a vossa alma e o vosso coração. Em Então, Cristo ela é o Jesus. árbitro do nosso coração e da Isso nossa mesmo, alma, né? Isso mesmo. E como ansiamos por essa paz. Agora, tem assim, tem o novo quando para? Não sei, porque o novo, quais são as perspectivas? Gente, mas o novo, ele não pode ser ignorado. O amanhã é o novo para nós, não é? Se você pensar nisso. Eu digo para você que daqui a 1h30, 2 É o novo. É o né? A novo. gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Sabe, basicamente é simples assim. É difícil de entender, mas é Sim, simples mas assim, é simples né? dessa forma. Sabe? E aí tem aquela hora assim que você tem que pensar, eu tenho um Espírito Santo que habita dentro de mim, Isso, né? aham. Porque as pessoas, nós já falamos, nós fizemos tanta pauta como ser liderada pelo Espírito, como ser comandada pelo Espírito, como ser guiada pelo Espírito. Como, né? Né? Como fizemos? Como não ser guiada pelo Espírito, às vezes, numa hora dessa? Como essa. Na realidade, eu acho que principalmente, né? Principalmente, né? Principalmente porque é um assunto totalmente espiritual. Coisas que a gente precisa lembrar, que eu sempre digo, que as nossas motivações, às vezes,
não são as motivações, sabe, que permeiam o evangelho, sabe? Elas não são Pode. de nossa propriedade exclusiva. Não. Se eu estou vivendo o evangelho, ela tem que estar linkada lá com ele. Exatamente. Não pode ser independente. Independente, de jeito nenhum. Senão você né? toma um caminho errado, nossa. Aliás, é você muito quer pior. saber se nem os nossos sonhos. Porque se o meu sonho não for o sonho de Deus para mim, bem, não vai valer. acontecer. Não vai acontecer. E É. caso chegue até perto, você vai se prejudicar de Sim. alguma forma, porque Deus sabe que Alvos nós e devemos valores sonhar. não são nossos quando nós vivemos o evangelho, né? Isso. Então, agora, aí você vai dizer o quê? Gente, é de uma compreensão da palavra que também não é simples assim. Nós estamos conversando isso aqui justamente por não ser simples. Senão a gente chegava com um modelinho aqui e falava, ó, que bonito, né? Isso. Nós vamos Faz e conversar acontece. aqui. Não é Não. uma continha de 1 mais 1. Não é. de jeito nenhum. Não, Não, é não é. matemático Não é mesmo, matemático. sabe? Até porque cada um tem um ministério, e são É. ministérios únicos, são específicos. Específico. Cada um tem a sua vida de fé, Isso, né? Tem a e- sua busca, envolve tantas pessoas. Não É, existe um padrão. E isso vai ser resultado da compreensão que você tem da palavra Isso, e exato. do temor que você tem do Senhor também, Isso, da intimidade isso. que tem com Ele. Essa né? intimidade, até porque essa É. intimidade é que vai fazer com que você, de repente, venha a compreender, porque o teu coração vai estar sensível à voz de Deus. Então, mas também Deus não tem a hora certa de dizer chega, né, Bets? Eu lembrei de uma coisa, quando nós fazíamos o rádio, Sim. e eu sempre amei fazer rádio. E fazer rádio, assim, era uma paixão, a gente fluía, a gente fez curso, fez outras coisas, tudo. Aham. E, de repente, nós entramos numa situação onde nós ficamos sem o programa de rádio. Aquela rádio nos tirou do ar, nós ficamos, né, sem o programa de rádio, ficamos sem Sim. patrocínio. Aham. Como equipe, nós sentamos, choramos juntas, porque Olha. foi uma E coisa era- que e não era- dependia de nós, Sim, tá? sim. Foi uma coisa, mas que Vocês nós queriam, tínhamos, né? nós queríamos. A equipe estava lá A e equipe queria estava pronta, nós continuar. queríamos continuar. Era impossível. Aham. Tivemos que nos render às circunstâncias. Sim. Rendidas às circunstâncias, passamos a orar, sabe? E fomos orando e cada uma durante esse período, porque esse período durou exatamente 1 ano. Nossa, E eu quero tempo, né? confessar para vocês e para todos que durante 1 ano eu sempre dizia, Deus, se eu nunca mais for fazer rádio, eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. Sim, porque eu tô com saudade. Porque eu Ai, que dó. tô com vontade de fazer, né? Então tira do meu coração. Você sofreu sabe? ali, né, amiga? Aí, 1 ano depois, a gente orou, eu acho que outras oraram. Outras daquela mesma equipe tomaram Sim. rumo tão diferente e Aham. nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Aliás, daquela equipe mesmo voltou. Eu e a Meire, porque a Meire já Sim, fez aqui TV. sim. Nós voltamos porque nós colocamos diante de Deus. Se isso é de Deus, nós gostamos tanto. Sim, vai outra acontecer porta, vai outra acontecer. vez. Aham. Aconteceu e eu continuo fazendo rádio até hoje. Até hoje, verdade. E às vezes eu me pergunto, qual é o dia que eu vou parar de fazer rádio? Aí eu falo assim, sabe? Ai, não quero saber o dia. A cada dia vai ser o próprio mal. Isso Deixa mesmo. pra lá, né? É o melhor que se É o faz. melhor que eu É o faço, melhor né? que você faz. Sabe? Então, o problema tem dificuldade para fechar um ciclo? Alguns vão dar graças a Deus. Que fechou, Né? Porque é igual a verdade. aposentadoria, gente. É Sim. igual a aposentadoria, gente, do natural. Sabe, eu via as que estavam à minha volta, quando eu trabalhava, dizendo, ai, eu queria tanto e foi horrível para mim. Eu me aposentei, fiquei perdida lá em casa, não sabia o que fazer, fiquei igual barata tonta, não sei o quê. Eu ansiava muito pela aposentadoria. Eu contei Não tudo que eu via a podia hora. contar, não via a hora. E uma semana depois eu estava assim, exultante. E nunca senti saudade. Nunca sentiu nenhuma, saudade do nenhuma. ritmo. Porque, como você diz, é de cada um, né? É de cada Tem um. gente que anseia por fechar um ciclo e começar outro, Uhum. sabe? Outros querem fechar e não Não começar voltar mais, nada, mais. não voltar mais, Aham, né? verdade. O que pode nos ajudar, sabe? Nós não vamos nem ter tempo de fazer a lista que eu Não, preparei não. do que pode nos ajudar. Mas eu acho que, diante de Tempo Deus, tá aí. para nós mulheres, então Vamos vamos lá. pensar em mulheres. Vamos pensar. Nós vamos chegar diante de Deus e falar assim, eu sou serva, sabe? Eu sou filha amada de Deus, Isso. por isso eu estou aqui, mas eu não sou filha única. Opa. Quem sabe Deus, né? Pois a gente tem que pensar nisso. A gente é tão egoísta que nem lembra disso, né? Nem lembra, às vezes, sabe? Eu não sou filha única. Não é. E sabe, talvez seja tempo de outras filhas fazerem outras coisas. Isso. Deus tem tantas filhas, né? Tem. E Deus tem tantas coisas para essas filhas. A gente tem que entender que tem que sair do centro. Então eu vou pensar assim, sou servo, vou honrar o meu Senhor, sabe? Vou me submeter
e vou tentar enxergar. É isso A gente fica com aquela listinha para um próximo programa. Isso, vamos continuar falando das mulheres daí do do qual daí ministério. você vai estar convidada. Deus te abençoe.